Palavra da Verdade, devocional de 28 de julho. A aflição e a multiforme sabedoria de Deus. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Jó 36,15. A sabedoria de Deus é multiforme. Ela cobre as necessidades dos seus filhos em todas as áreas da vida. Por sua multiforme sabedoria, Deus nos abençoa das mais inusitadas formas. Tomemos como exemplo a sabedoria de Deus manifestada em nossas aflições. Aqueles que são de Cristo Jesus sabem, pela Escritura e pela experiência, que o Senhor livra o justo da aflição. Como testemunha Davi, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. No Salmo 34,19. Sem dúvida, este fato nos revela o poder de Deus. Contudo, as experiências de livramento também revelam a multiforme sabedoria de Deus, pois Deus livra seus filhos de muitas maneiras, utilizando os instrumentos mais inesperados. Lembremos-nos, por exemplo, de Elias, a quem Deus sustentou em tempo de seca e de fome, e o fez provendo na estiagem uma torrente e ordenando aos corvos, animais desprezíveis aos nossos olhos, que lhe levassem pão e carne. Deus usou também uma viúva, que mal tinha para ela e seu filho, ao mesmo tempo em que multiplicou o sustento dela, no capítulo 17 de 1 Reis. Mas a multiforme sabedoria de Deus vai além. O Senhor é infinitamente sábio, não apenas para nos livrar da aflição, Ele também nos livra na aflição. Isto significa que antes mesmo de nos tirar de uma situação de angústia e sofrimento, Ele nos provê os meios de suportá-los. Este foi o caso de Paulo, conforme ele relata em 2 Coríntios 12:9. Apesar do apóstolo ter suplicado por 3 vezes para que Deus o livrasse do sofrimento provocado por algo que ele chamava de espinho na carne, Deus não o atendeu. Contudo, concedeu-lhe suficiente graça para suportá-lo. O Senhor o livrou na aflição. Como o apóstolo mesmo já havia ensinado essa verdade aos coríntios, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em 1 Coríntios 11:13. Contudo, a multiforme sabedoria de Deus não tem limites. Ela pode fazer muito mais do que jamais conceberíamos com nossa própria mente. No texto da nossa meditação, nos é revelado que, além de livrar seus filhos na aflição e da aflição, Deus é capaz de livrar o aflito por meio da aflição. Ou seja, a aflição é o meio pelo qual o Senhor livra. Isto porque, como diz a Escritura, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, conforme 2 Coríntios 7:10a. A própria experiência do espinho na carne, já mencionada, foi um meio de livrar Paulo da soberba, como ele testemunha em 2 Coríntios 12:7. Davi igualmente testemunha: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra, no Salmo 119:67. Mais à frente ele conclui: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, no verso 71 do mesmo Salmo. Além de nos revelar a multiforme sabedoria de Deus, tais passagens nos mostram também que a aflição é um mal apenas circunstancial, que não necessariamente nos afasta de Deus, e nem nos destrói. Antes pode até nos aproximar dele, ao nos revelar nossa fraqueza e pecaminosidade, tornando-nos mais humildes e dependentes dele. Como diz o nosso texto, pela opressão Deus nos abre os ouvidos. Ele sabe que, enquanto o mal circunstancial é temporário e seu prejuízo se limita a esta vida, o mal moral e espiritual, que a Escritura chama de pecado, o mal primordial do qual vieram todas as mazelas deste mundo, este sim nos separa de Deus. Por isso, para nos livrar do mal moral, Deus pode se utilizar dos males circunstanciais próprios do mundo presente. O próprio Salvador, nosso Senhor Jesus, embora jamais tenha cometido iniquidade e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, conforme Hebreus 5:8. E seu sofrimento e opressão transbordam a nosso favor. Não há maior manifestação dessa multiforme sabedoria
que livra por meio do sofrimento e da opressão, do que na cruz de Cristo, pela qual Deus Pai nos justificou do pecado, fazendo Cristo pecado por nós, para que nele, nós pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5:21. Pois, por meio das aflições do Filho de Deus, todo aquele que nele crê é liberto do pecado. E no processo de santificação dos redimidos, Deus usa as aflições para moldar neles a imagem do seu Filho. Por isso, crente, não desanime na aflição, pois por meio dela, Deus está curando e libertando você do poder do pecado e preparando-o para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.